Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal do Bruno Lócio. Para quem não me conhece ainda, o meu canal tem o objetivo de falar sobre o dia a dia, sobre as notícias que envolvem Brasil e Estados Unidos, não só ligadas ao governo e às notícias políticas. Eu quero falar sobre tudo que envolve os dois países. Só que neste momento, já há aproximadamente 20 dias, a gente só tem tido notícias do governo. A gente só tem tido notícias do momento político, do tarifaço, que tem sido a grande tônica. O Brasil primeiro foi punido com 10%, depois aumentou essa tarifação, então agora o Brasil foi punido com 50%. É como se não fosse suficiente. O presidente Lula até hoje não ligou para o Donald Trump, mesmo ele já tendo acenado na última sexta-feira, com a possibilidade de atender uma ligação e aí sim começar a contornar o caminho político, que mostra também que o presidente Lula também não tem muito interesse de resolver o problema, óbvio, porque sempre perde um pouco do discurso político para a base dele. Por outro lado, a gente também viu o Eduardo Bolsonaro, que com tanta influência podia, de repente, ele não tem influência suficiente para fazer o Donald Trump diminuir a tarifa. Mas conversa, explica o que aconteceu, aplica a Lei Magnitsky, como foi aplicada ao Alexandre de Moraes, se for o caso, e pune os brasileiros. Assim você está punindo todos os brasileiros. Então seria muito interessante, até politicamente falando, se o Eduardo Bolsonaro de alguma maneira conseguisse convencer o Trump a voltar atrás desse passo. Mas não o suficiente, como se nada disso fosse suficiente para um enredo incrível. O que aconteceu foi que nesse último domingo teve manifestação, 62 cidades aderiram à manifestação, mais de 1 milhão de pessoas na rua, tá? Por mais que os dados ainda sejam muito divergentes, tem muita foto que é fake, tem muita fake que, na verdade, não é fake, tem muita dizendo que não é assim. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser esclarecida, mas o fato é que a manifestação teve uma adesão absurda. Não tão grande quanto em outros anos, mas teve sim uma manifestação muito interessante. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Lócio, eu vou pedir para aqui, se inscreve no canal. Aqui em cima eu falo das minhas empresas, eu tenho duas empresas, a Premium Global Mobility Partner, que é uma empresa responsável por trazer os imigrantes, auxiliar com todo o processo de mudança para os imigrantes que pretendem morar nos Estados Unidos de forma legal. Tá? O que é isso? Tudo, absolutamente tudo. A gente tem nos nossos escopos de trabalho, desde curso de inglês, reposição no mercado de trabalho, seguros, tanto de saúde, de casa como de carro, a gente ajuda com isso também. Realtor, a gente tem um monte de real estate, que um monte de gente que trabalha com casas aqui, corretoras de imóvel, que são nossos parceiros. Então, a ideia da empresa é trazer os brasileiros de forma legal para os Estados Unidos e, obviamente, a parte que mais preocupa os brasileiros é que tipo de visto migratório. Como é que eu moro nos Estados Unidos de forma legal? Como é que eu consigo brincar? Para isso, a gente tem também o SLS Legal, tá? Que é o nosso escritório de advocacia, da qual eu sou sócio. Então, eu sou sócio do escritório de advocacia e também de uma empresa de mobilidade global. Mas como é que você é sócio? Para que vocês saibam, eu não sou advogado licenciado nos Estados Unidos, eu sou advogado licenciado no Brasil, mas aqui eles permitem que advogados não sócios sejam donos do escritório de advocacia, desde que tenham nos seus quadros sociais um advogado que tenha a OAB dos Estados Unidos, que seja licenciado aqui, porque provavelmente os americanos já perceberam que só o advogado não é capaz de administrar uma sociedade como essa, com a complexidade que é, e os empresários, como eu, por exemplo, tem muito mais facilidade para gerir um negócio como esse. Então, se você sonha morar nos Estados Unidos, clica aqui, agenda uma reunião nesse QR Code. Aqui você tem um teste simples de elegibilidade que traz um pouco das suas qualificações para que eu possa saber, para que o meu time jurídico possa saber e para que a gente possa fazer em contato com você para dar início a esse sonho de morar nos Estados Unidos. Agora é um ótimo momento, que pese o governo Trump ter apertado a vida dos ilegais, de novo, ele está falando com quem está ilegal. Pelo contrário, profissionais qualificados, o Donald Trump está sempre de braços abertos. Essa é a política do governo Trump. Então, você que é um profissional qualificado, não deixa de morar nos Estados Unidos, não deixe seu sonho para depois, porque a gente está vendo que a situação no Brasil está cada dia pior. E o que está acontecendo agora? O que vem acontecendo? Cada dia uma coisa surpreende a outra. Então, agora, o que aconteceu foi o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro foi determinada a prisão domiciliar dele. O que isso significa? Isso significa uma série de restrições ao dia a dia do ex-presidente, o que impede ele demais de sair de casa, basicamente, coisas simples do dia a dia. Quem decretou a prisão? O ministro Alexandre de Moraes, sempre ele. Por quê? Descumprimento de medidas cautelares. Qual foi a principal base do descumprimento?
foi a aparição do Bolsonaro, mesmo que por voz e por vídeo, nas manifestações que aconteceram ontem. Ele não podia participar e participou através de vídeo, através de telefone. Isso é motivo para decretar a prisão? Quais são as limitações impostas antes disso? Tornozeleira, proibição do celular, ele não tem mais celular, visitas restritas a quem já mora com ele, já quem habita a casa, e as redes sociais estão completamente fora, tá bom? Agora, no final do dia, o governo Trump já diz que está sabendo e que prepara um novo pacote de punição contra o governo brasileiro e principalmente contra os ministros que acompanharam ou que fazem parte dessa ala que apoia indiscriminadamente o Alexandre de Moraes. E aí, gente, a gente tem 3 partes aqui, ó. Ministro Supremo precisam pensar mais no Brasil e não somente em si. A esquerda precisa pensar mais no Brasil e não somente em si. Palanque do PT não é lugar para falar como se estivesse representando o Brasil. Ali é lugar para falar como político, como candidato político para sua base. Foi o que o Lula fez ontem, o que não agrega em nada. E, por outro lado, a direita, o Eduardo Bolsonaro poderia sair daí como grande herói da história se conseguisse reverter essa tarifação dos produtos brasileiros. Lembrando que o café e a carne sofreram impactos significativos, e isso vai, de alguma maneira, atrapalhar a economia, e no fundo quem sente é você, sou eu, é quem está vivendo o dia a dia no mercado. Eu moro aqui há 8 anos, então eu não sinto isso no dia a dia, mas a minha família inteira sente, então assim, eu me sinto como se tivesse sido impactado por isso também. Agora vamos lá. Minha opinião, tá? Lembrando que é minha opinião. Precisava ter decretado a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro? É óbvio que não. O julgamento vai acontecer em setembro, vai se iniciar em setembro, vai se estender até outubro, provavelmente. Se houver a condenação, e me parece que vai haver, porque, gente, quem está julgando é quem está condenando, quem está julgando claramente já tomou a decisão já está tomada. Seja porque já tinha essa decisão tomada desde sempre, como muita gente defende, seja porque agora a animosidade tomou conta de uma maneira absurda. Então é impossível aquela pessoa que vai julgar o caso não estar impactado com o que está acontecendo. Ele está sendo objeto de crítica diariamente. O que ele deveria fazer, a meu ver, de uma forma bem sem paixão, eu não sou nem esquerda nem direita, mas sem paixão, é simplesmente não julgar o caso. Eu não me sinto apto a julgar o caso, porque eu basicamente sou parte, eu sou um dos maiores atacados pela ala bolsonarista, como a Globo News gosta de falar. Então, na minha visão, o ministro Alexandre de Moraes não devia mais participar desses julgamentos. Entrega na mão de um outro ministro que faça seu novo sorteio para que haja um julgamento mais igual e, no mínimo, para que não haja mais esse discurso de suspeita, porque, para mim, é o que está acontecendo agora. Gente, se vai ter um julgamento em setembro, outubro, por que condenar? Por que prender? Condenar no sentido de já estar condenado, mas por que decretar a prisão domiciliar de um senhor, porque ele também não é nenhuma criança, que tem problemas de saúde, ou seja, tem várias razões que, se fosse uma pessoa normal, ele seria mantido em casa, tá? Então, assim, tem sentido? Faz sentido? Não, não faz sentido. Por outro lado, Flávio e Eduardo deveriam colocar menos lenha na fogueira. Muito pelo contrário, o que eles fazem agora é colocar lenha na fogueira, defendendo, obviamente, o pai, mas em alguns momentos a melhor defesa, a defesa mais inteligente, não é o ataque, é simplesmente esperar o julgamento, sedimentar, pavimentar melhor a anistia, se esse é o objetivo. De novo, não estou aqui colocando meu posicionamento político, estou tratando dos casos como quem assiste televisão e quem está vendo a vida aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse tema tem tomado cada dia mais a pauta, tanto da CNN quanto da Fox, ou seja, isso está escalando. E qual é o objetivo disso? É escalar cada vez mais? Hoje foi um pouco menos até o final do dia, porque agora o Trump está se estreando com a Rússia, com Vladimir Putin, ou seja, o que está para acontecer? Tarifou agora a Índia também sobre a justificativa de que ela está vendendo petróleo, quando na verdade ela está vendendo derivado do petróleo que faz parte. Você vai querer o petróleo para quê? Então, gente, essa é a minha visão. Quero que vocês me ajudem, compartilhem aqui embaixo, diz o que vocês acham. Os vídeos anteriores tiveram muitas visualizações e muita coisa do que eu trago hoje é com base no que vocês me pedem. Então, de novo, quem gostou do canal, quem gosta do tema Estados Unidos e Brasil, neste momento a gente está falando muito de política, porque é o que está em pauta agora, é o que está se falando diariamente, mas quem gosta do tema, me segue, se inscreve no meu canal aqui embaixo, ó. Compartilha também com quem quer um canal, uma visão de quem está nos Estados Unidos, quem ainda não foi punido, espero não ser punido por estar falando isso, porque nada mais é do que o que eu penso, a minha visão sobre o que está acontecendo. E esse foi mais um episódio
do canal do Bruno Lócio. Vejo vocês na próxima.